Muito bem, continuando. Nós vamos então iniciar os estudos do nosso serviço WCF pelo tipo de requisição, pelas operações que a gente realiza com o tipo de requisição. E para isso então, ou melhor, antes disso nós vamos dar uma estudada, dar uma olhada no DTO e no arquivo de mapeamento, tá ok? Do tipo de requisição. Então, lembrando que o DTO representa a tabela, né, tipo de requisição no nosso banco de dados, que é essa tabela aqui já está aberta, né? Aqui está a tabela, tipo de requisição. A gente olha a estrutura e se nós observarmos, a gente vai ver que nós temos aqui então todos os campos da nossa tabela. Tá? ID de empresa, código, nome, descrição. ID de empresa, código, nome, descrição. Então a gente tem todas essas propriedades e para fazer o Hibernate comunicar esse DTO com essa tabela, fazer essa interligação entre essas duas estruturas, nós temos o arquivo de mapeamento. Então veja só que eu tenho um arquivo de mapeamento, onde eu faço a referência classe, que é o meu DTO, com a tabela que ela se refere, e também faço o mapeamento dos respectivos campos, ID empresa, código, nome e descrição. Tá ok? Então, esse arquivo HBM é o arquivo que vai, HBM XML, é o arquivo que vai fazer a conexão entre o nosso modelo de dados e entre os nossos DTOs, tá ok? Lembrando que se a gente não tiver esse arquivo HBM XML, para cada uma das classes que a gente for utilizar como classes persistentes, objetos persistentes, o nosso DAO genérico não vai conseguir realizar a operação, tá certo? Muito bem, então vamos partir para as operações agora. A gente está falando de tipo de requisição, né? Então, aqui estão as operações. A gente vai iniciar olhando a select tipo de requisição. Então, essa aqui é a interface do serviço, tá? Antes até de eu iniciar a análise das operações, a gente vai analisar os elementos que compõem o WCF, né? Então, apesar de eu não ter aqui, isso aqui já é uma anotação que o próprio WCF faz automaticamente, para deixar explícito, né, já que é um treinamento, data contract, eu vou adicionar as anotações aqui, tá? Veja só, eu tenho então um data contract e cada um desses aqui são meus membros de dados. Tá ok? Então, eu estou informando para o framework, para o WCF, que isso aqui é um contrato de dados e que esse contrato tem esses membros aqui. O mesmo vale para estes serviços. Tá certo? Então, observe que na minha interface, né, na interface que o meu serviço vai implementar, eu tenho uma anotação de contrato de serviço e tenho diversas anotações de contrato de operações. Ou seja, eu tenho um serviço, esse serviço realiza operações. Essas operações transitam dados, ou seja, então tem um contrato de dados e esses dados têm membros. Tá? Então essa estrutura aí é a estrutura que vai permitir que o framework do WCF reconheça isso como serviço e exponha esse serviço no meu servidor. Tá? Muito bem, dito isso, então a gente vai passar para a análise desses métodos. Tá ok? Começando pelo tipo de requisição. Lembrando que quando eu crio esse meu projeto como um projeto WCF de serviço, né, um WCF Service, eu vou fazer a execução aqui.
ele automaticamente detecta essas anotações, tá? E por esse motivo, por exemplo, vamos pegar aqui o tipo de requisição. Por esse motivo ele reconhece isso aqui como sendo um serviço. Então veja que eu tenho um serviço, essas aqui são cada uma das operações, e esse aqui, tipo requisição, é o meu contrato de dados. Tá ok? Veja só, esse aqui é o meu contrato de dados. Muito bem, por que acontece isso? Porque a gente tem essas anotações aqui na minha interface e nos meus DTOs. Mas olha só, aquele DTO não estava anotado anteriormente, então ele não estava funcionando? Não, ele estava funcionando porque o WCF ele tem um mecanismo que automaticamente ele verifica que determinado Operation Contract sobre uma operação utiliza um determinado DTO, então ele já considera por default que aquela classe, que aquele objeto é um contrato de dados, tá? Mas, assim, como a gente está em treinamento, é bom deixar sempre tudo bem explícito, né? Então, por isso que eu fiz o ajuste ali naquele código. Voltando, então, select tipo de requisição. A gente vai iniciar, então, o nosso primeiro contrato de operação pela operação select tipo de requisição, e na sequência a gente vai abarcar todas as demais, tá? Muito simples, select tipo de requisição. Então, lembrando que o meu serviço implementa a minha interface e por esse motivo ele tem que implementar todos os métodos que estão definidos nessa interface. E nós iniciamos aqui pelo tipo de requisição. Observe que a gente recebe um tipo de requisição como parâmetro e ele é o filtro de consulta, tá? Lá no nosso DAO genérico. E vamos lá. Primeiro a gente abre um bloco try-catch, um bloco para capturar a exceção. Na sequência a gente, a partir do nosso Hibernate Helper, solicita uma session factory e abre uma sessão. Declaramos uma interface DAO para tipo de requisição DTO, ou seja, eu vou criar um DAO, um objeto que faça o acesso aos dados e que tenha aquelas operações básicas que a gente viu na interface quando a gente falou do DAO genérico. Instanciamos nosso DAO genérico para o objeto tipo de requisição DTO, passando a sessão que a gente abriu aqui em cima, aqui nesse momento. Tá certo? Chama o nosso DAO, né? Selecionando o tipo de requisição compra DTO, passando o objeto que veio na entrada. Esse método select nos retorna uma listagem, tá ok? Que eu retorno para o método, para quem chamou esse serviço, tá? Esse serviço. Na sequência a gente tem o método save tipo requisição, que está exatamente aqui. Estrutura muito parecida, recebo um objeto como parâmetro. Esse objeto aqui, então, vai estar preenchido com diversos campos, com exceção do campo ID. Abro uma sessão, declaro um DAO genérico para o tipo de requisição DTO, instancio esse DAO genérico passando a sessão que eu abri e salvo. Tá ok? Salva a nossa requisição. Final do onSession.flush, retorno o resultado. Tá ok? Então observe que, na verdade, o nosso serviço ele faz operações bastante simples porque a gente utiliza o nosso DAO para fazer a persistência no banco de dados. Continuando, delete tipo de requisição. Mesma estrutura que nós estamos vendo. Parâmetro tipo de requisição na entrada. Abertura de sessão com o banco de dados. Declaração de um DAO genérico. A gente instancia o nosso DAO que já não é mais genérico agora. Ele é um DAO específico para tipo de requisição compra DTO. Chama o DAO solicitando uma exclusão do item que veio como parâmetro. E esse item obrigatoriamente vai ter que estar com o ID preenchido, né? Retorno armazeno o resultado, session flush, retorno
o resultado. Continuando o update, tipo de requisição. Aqui está, update tipo de requisição. Mesma estrutura. Recebo um objeto como parâmetro. Abro a sessão. Declaro, né? Declaro o nosso DAO genérico, a interface. Instancio o DAO que já não é mais genérico, é um DAO específico. Chamo o nosso DAO, um método update, passando o objeto que veio como parâmetro de entrada. Retorno, armazeno o resultado, dou um flush e retorno esse resultado. Tá ok? Em relação às operações com tipo de requisição, era isso. São essas operações, tá? Vamos ver então. Vamos dar uma pequena executada no nosso serviço, porque a gente já dá uma olhada nestas operações. Aqui estão elas, né? Select, Save, Delete, Update. Tá ok? Então por aqui eu poderia, por exemplo, testar. Vamos fazer uma listagem, né? Select requisição compra. Eu vou mandar um parâmetro nulo. Vou invocar. E teoricamente aqui a gente vai ter uma listagem com todas as requisições. Requisição compra. Opa, não era requisição compra, né? Acho que eu fiz errado aqui. É nesse aqui, ó. Select tipo requisição. É isso que a gente está falando. Vamos invocar. Aqui está, então, tem 3 tipos de requisição armazenado. Eu poderia fazer um filtro, né? Um filtro em nome. Por exemplo, eu vou colocar aqui nome. Um nome que contenha externa. Vou invocar novamente. E aí o retorno vai ser apenas o item que tem o nome externo. Lembrando que esse filtro é feito lá no nosso DAO genérico. Naquela critério que eu montei e já falei anteriormente. Tá ok? Então, em relação ao tipo, o serviço, tipo requisição era isso. Na sequência, a gente continua com os demais serviços.